Olá para todos! Até que idade uma criança é inocente? Os antigos diziam que uma criança é inocente até aos 7 anos de idade. Mas, biblicamente, não podemos afirmar isto. Não existe uma idade exata, uma idade específica, onde uma pessoa começa a pecar. Tem criança de 11 anos com a mentalidade de 16 e tem adolescente de 16 anos com o comportamento de 11 anos. Eu já vi isto. Isso pode variar da criação, do convívio, com quem a pessoa se relaciona e assim vai. Toda criança até certa idade é inocente moral. Davi afirmou isto, 1 Samuel 12, 23, se eu não estou enganado, quando seu filho morreu, ele disse que a criança não voltaria a ele, mas ele iria até ela. Davi tinha certeza que ela estava no céu. Toda pessoa nasce com a natureza pecaminosa herdada de Adão. Salmo 51, verso 5, Davi disse: Em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu a minha mãe. Davi reconhece que desde sua infância ele possui uma propensão natural para o pecado. Essa natureza vai se desenvolver ou vai se desenvolvendo conforme alcança a idade e maturidade. Nos dias de hoje, com o avanço do pecado entre os incrédulos, através da tecnologia, por exemplo, da internet, do celular, do computador, a pessoa se contamina mais cedo e tem acesso ao pecado mais rápido e mais fácil também, com a pornografia na internet. Quando eu era adolescente, eu lembro que nós comprávamos aquela revista Playboy na banca e colocava dentro da blusa para trazer para casa e escondia debaixo do colchão. Então o acesso era mais difícil. E hoje não é mais. Está na frente de qualquer um. É só ligar o computador e agora veio o celular já em seguida. Então está tudo aí ao alcance de qualquer um. Qualquer criança, qualquer adolescente está trancado dentro do quarto e pode ver o que quiser. Também influenciado por colegas, ouve palavrões em casa de familiares que nem ao menos sabe o significado. Quando passa a ser responsável pelos seus erros, não será mais inocente perante Deus. Vou dar um exemplo. Um adolescente de 15 anos, 16 anos, 14 anos, que tem relação sexual com a sua namorada ou namorado, não é inocente diante de Deus, porque já tem idade suficiente para compreender o certo do errado, mesmo que ainda não tenha ouvido o Evangelho. Mas se diz que é pecado, deverá ver o porquê, deverá pesquisar, perguntar, questionar porquê que dizem que isso é pecado e por que isso é pecado. Então não é inocente diante de Deus. Em Apocalipse 21, verso 8, diz que os fornicários serão lançados no lago de fogo. Todo ser humano tem a natureza pecaminosa herdada de Adão. Ela deverá ouvir e aceitar o Evangelho, reconhecer que é pecadora, confessar a Cristo seus pecados. Romanos capítulo 10, verso 9, está escrito: Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Deverá confessar a Deus seus pecados, reconhecer que é pecador e ser liberto do pecado. Nessas condições, Deus vai libertar essa pessoa do poder do pecado
mas não da presença do pecado. Deverá viver debaixo da graça de Cristo, que inclui força para resistir e vencer o pecado. 1 Coríntios 10, verso 13 diz que Deus não deixará ser tentado além do que podeis suportar. Romanos 5, verso 20, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, se a pessoa viver debaixo da graça de Cristo, receberá forças para vencer e resistir o pecado. Então, para encerrar, o culpado Deus não tem por inocente. Temos a certeza que o pecado não ficará impune. Quem viver no pecado e morrer nessa condição não será salvo, e nem haverá uma segunda chance após a morte. Hebreus 9, 27. Após a morte, segue-se o juízo. Vivemos na ordem da dispensação da graça, onde todo ser humano tem que confessar a Deus seus pecados, reconhecer que é pecador e confessar a Deus sob pena de condenação eterna. Obrigado a todos, e se você gostou do vídeo, clique em gostei, e se não é inscrito, se inscreva, e até o próximo.